Hoje, 14 de novembro, Dia Mundial do Diabetes. Olha só os dados que eu tenho aqui, gente, dados preocupantes. No Brasil, temos 14 milhões de diabéticos. 1 em cada 11 pessoas no mundo tem diabetes. E muitas dessas pessoas, eu diria que a metade dessas pessoas não sabem que tem o diabetes. Então, a partir de agora, a gente vai falar sobre uma doença que é muito perigosa, caso ela pode surgir na sua vida, caso você não controle o seu diabetes, caso você não cuide deste teu problema, tá? O especialista Dr. Ricardo Bernardes Filho tá mais uma vez aqui comigo. Muito bem-vindo, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Gi. Tudo bem? Tudo Olá, bem, graças a Deus. Retinopatia diabética. Tenho diabetes, não controlei, não me cuido. Muitas vezes eu nem sei que tenho problema. Um agravante desse meu diabetes pode ser a retinopatia diabética. É isso? Corretíssimo, Gi. A retinopatia diabética, ela seria uma das complicações do diabetes. A gente sabe que o diabetes é uma doença sistêmica que atinge todos os nossos órgãos, tá? No rim, nós temos a insuficiência renal, que muitos pacientes evoluem até para precisar de hemodiálise. Na cerebral, nós temos até derrames pelo diabetes, e no caso do olho, nós temos a retinopatia diabética como uma das maiores causas de baixa visão. O que é importante? Eu acho que o dado que você passou é o principal, que metade, então a cada 2 pacientes, 1 não sabe que tem o diabetes. Então nós temos que ainda, antes até de falar, poxa, você vai ter a lesão, nós temos que descobrir a doença. Então ele ainda não sabe nem que tem a própria doença. Ele não sabe que tem a doença porque é assintomática, doutor? Isso. Eu brinco com meus pacientes que o diabetes é uma doença silenciosa. E eu falo que é uma doença que é como se fosse comer um prato de mingau. Você vai comendo pelas beiradas, quando você vê o prato vazio. Então ela é muito traiçoeira. E é através de exames básicos, um teste de glicemia, a gente consegue descobrir isso daí e muitas vezes evitar. O que é importante o paciente ter consciência? Que, assim, são dois pontos em relação à visão, em relação aos órgãos, que são os principais, que nós temos que cuidar. Tempo da doença. Quanto mais anos se passam com a doença, maior o seu risco de ter complicações dela. E a glicemia, o açúcar do sangue, né? Então, aquele paciente que tem a glicemia alterada, aí não precisa nem de muito tempo para já ter problemas. Mas é aquilo que nós voltamos. Muitos nem sabem que tem. Então, isso. Para a gente entender um pouquinho melhor, doutor, vê se essa foto que a gente separou, o público de casa vai compreender. A gente tem ao lado aqui esquerdo, né, para nós, no nosso vídeo, um olho normal e o olho ao lado, um olho com retinopatia. O que difere um olho do outro, doutor? São esses nervinhos? Isso, legal, Gi. Então, o que nós estamos vendo aí? É como se fosse um olho cortado, nós estamos vendo ele cortado como se fosse ao lado, né? Como se fosse abrir uma laranja. Ali, lá no fundo, nós temos os vasos, tudo ali vermelho são a microvasculatura da retina. Então a retina é aquela parte lá de trás, que é onde se forma a imagem. É uma das áreas mais importantes, se não a mais, do nosso olho. E o diabetes, ele vai fazendo o quê? Pequenas lesões nesses vasos. Vai rompendo, vai estourando os vasos. E nós sabemos que os vasos carregam sangue. E o sangue é o oxigênio para funcionar essas células. Então você vai tendo uma morte lenta e constante do seu fundo de olho. E assim, essa fase, muitas vezes não percebe nada, não tem sintomas. Nós temos estudos que mostram que até a terceira fase, que já é uma fase tida como avançada, muitas vezes você não tem nenhuma alteração clínica, ou seja, ainda está enxergando, mas já tem a lesão. Então, por isso que o diabético que sabe que tem, esse não pode faltar no acompanhamento, ele tem que olhar. Caso eu descubra, doutor, o problema nessa primeira fase, nessa fase inicial que você colocou, aonde o sintoma ele não aparece, eu consigo reverter a situação? Muda a vida, né? Muda. Por quê?
cura nós não temos, né? Infelizmente o diabetes é uma doença crônica, Sim. mas como toda doença crônica, ela tem tratamento. Sim, eu consigo controlar, né? Isso, pressão alta, diabetes. Controlando, não tem lesão. Controlando, muda. E assim, o importante é que muda a vida do paciente no longo prazo e de todos à volta. Porque você ter alguém com deficiência visual dentro da sua casa é muito complicado. Então tem que olhar, tem que cuidar. E como o tempo faz diferença, quanto o paciente idoso tem que ser cuidado. Então a filha, o filho tem que levar para esse acompanhamento. O paciente com retinopatia diabética, doutor, ele enxerga mais ou menos assim? Dá uma olhadinha. É mais ou menos isso, doutor? Isso. E eu diria, Gi, que isso ainda é uma fase leve. É uma fase inicial, doutor. Porque onde a gente enxerga meio embaçado, né? Esse embaçamento, isso daí fala até de uma complicação da própria retinopatia. Então nós temos o diabetes, que causa retinopatia, e essa retinopatia vai causar muitas vezes o edema macular, que é a inflamação do centro da visão, que é muito característico isso, esse embaçamento. Então começou a ter um embaçamento, você já pode estar tendo uma fase mais avançada da doença. Que aqui nós temos bastante tratamento hoje para essa fase, mas que aí perdeu a capacidade de leitura e até chegar em casos severos ao descolamento de retina pelo diabetes e a cegueira. Esses tratamentos que existem hoje, doutor, como o doutor colocou, é um problema crônico, né? Não tem cura, mas eu consigo controlar, eu consigo viver melhor. Tratamento a laser, o que tem hoje aí no mercado? Nós temos o tratamento a laser, que muitas vezes é para queimar mesmo aqueles vasinhos. Que é super moderno, né, doutor Ricardo? Laser. Nós temos as aplicações, essas, digamos que são drogas muito recentes, tá? Para o tratamento, e é principalmente para aquele quadro que você acabou de mostrar na foto, que é o edema, que é a inflamação, que são as aplicações no olho, e em casos mais avançados, cirurgia. Assim, o que nos dá muita segurança hoje, tá? Na nossa área de retina? A tecnologia evoluiu muito na nossa área, então nós conseguimos fazer tanto um diagnóstico precoce, tem muitos exames, a tecnologia evoluiu muito nessa área, então nós conseguimos classificar bem a doença para fazer o tratamento necessário naquele momento. Porque cada fase, cada estadio da doença tem um tratamento. Então hoje já não é, já não é só o oftalmologista olhar e tem, não. O retinólogo, o especialista em retina, ele consegue ver, classificar e aí determinar esse tratamento. Esse exame é aquele que a gente fala do fundo do olho? Isso, é esse, doutor? O exame é o que você acabou de falar o que precisamos, tá? Antes de pensar em coisas complexas, nós precisamos voltar um pouquinho e olhar. O exame de fundo de olho nada mais é do que dilatar e o médico, o oftalmologista mesmo, olhar. O que ele vai procurar? Aquele sanguinho. Viu o sanguinho? Aí, direto no especialista para fazer exames mais profundos e aí determinar o tratamento. Então, o diabético, e assim, fui hoje, tá tudo bem. Não, ano que vem de novo. Por quê? Aumentou um ano da doença. Então, na verdade, a chance de você ter o sanguinho é maior ano que vem do que foi Consultas periódicas, né? A gente vai para o intervalo, você aproveita, tá bom? 2 minutinhos e meio aí para mandar a sua dúvida. Daqui a pouquinho o doutor Ricardo responde para você, tá? Vai e volta, bem rápido. De volta com o nosso bate-papo do dia, doutor Ricardo. Vamos lá, doutor, vamos ajudar aqui um telespectador. Tenho diabetes hereditária, uso óculos há 6 anos. Desde que começou a doença, tenho uma coceira no olho. Ele quer saber se isso tem a ver com diabetes. Sempre falaram para eu não coçar, que pode deslocar a retina. Só melhora essa coceira com gelo. E está dizendo que é muita coceira mesmo. Vamos dividir. Então, assim, como nós estávamos conversando, a retinopatia diabética, quadro inicial, não tem sensação, por isso tão perigosa. Então não dói, não coça, nada. O que ela pode é alterar, sim, a visão. Então não é a coceira da retinopatia.
Coceira pode ser desde um quadro alérgico, que é o mais comum, até um quadro de olho seco. Tanto é que ela coloca a água, tudo, ela resfria e melhora, passa um pouco a coceira. Tinha mais, sobre o coçar. Coçar o olho não é bom, tá correto, não deve fazer, mas não é tanto pela retina, é pela parte da frente do olho que nós vimos no desenho. Mas eu corro esse risco de descolar a retina? Não, você corre o risco em pessoas alérgicas de desenvolver um outro problema, seríssimo também, que chama ceratocone, que é uma alteração na córnea, na parte da frente do olho. Então, o que tem que saber, tá certo? Não coça. Não pode coçar. Erundi de Votuporanga. Boa tarde, boa tarde. Meu pai e minha avó tiveram problema. Eu fiz exame e não tenho. Ele quer saber qual procedimento... Opa, não liguem, meus queridos. Ele quer saber qual procedimento ideal para não adquirir o problema. Assistir TV com alta claridade afeta? Ele está dizendo aqui que deixa os olhos dele embaçados. Seria bom abaixar? Pelo menos para assistir o Bando de Mulher, né? Tenho que acompanhar o programa, é verdade. Bacana. E aí, essa alta claridade, doutor? Então, da claridade, não, tá? Não? A sensibilidade, que nós chamamos de fotofobia, né? A sensibilidade à luz, ela é uma coisa pessoal. Cada um tem uma tolerância à luz. Lógico que pessoas que têm o olho mais ressecado, que às vezes tem alguma lesão na parte da frente do olho, têm uma intolerância muito grande. O interessante que ele colocou foi essa caráter hereditário, né? Puxa, tem papai, tem mamãe, eu tenho meus avós. Nós sabemos que o diabetes, ele tem a ver, sim, a hereditariedade tem um peso muito grande, como também hábitos de vida. Quem tem uma ingestão, a obesidade, a ingestão em excesso de açúcares, ajuda no desenvolvimento da doença. Então, o que ele precisa? Hábitos saudáveis e monitorar, porque a carga genética não tem jeito, né? Não tem o que fazer. A Ana Carolina, de Estrela do Norte, olha que bacana, está querendo saber, doutor, os riscos que as crianças têm de desenvolver o problema. Ana, é o seguinte, até interessante você colocar, porque o diabetes mais perigoso é o diabetes do tipo 1. Nós temos dois tipos, tipo 1 e o tipo 2. E o tipo 1 é o diabetes mais comum em criança. É raro, não é uma afecção comum, porém existe. E quando nós temos em criança, a atenção tem que ser dobrada. Imagina no dia a dia da criança você tirar doce, você tirar tudo, a mudança de vida, de hábito numa família inteira que isso leva. Então, o risco, ele é pequeno, mas um médico, um clínico, ele consegue com certeza aí diagnosticar. Olha que curioso o problema do André, de Araçatuba. Doutor, tem 29 anos. Ele quer saber se o problema é por conta da idade. Minhas vistas dos dois lados, quando olho para a parede branca, eu vejo traços e pontos pretos. Legal. Quer saber se é por conta da idade. Tá muito jovem, André, muito 29 jovem, anos. Isso. André, não sei se você tem miopia ou não, André. Mas isso é até uma coisa muito comum em pessoas míopes. Você está me descrevendo uma alteração que é na gelatina do olho. Provavelmente você deve ter até um movimento disso. Então, o nosso olho dentro tem um gel, que a gente chama de vítreo. E, às vezes, tem opacidades nesse gel. Isso tem que ser examinado. Por quê? Pode ser uma alteração, sim, na retina, como pode ser apenas algumas opacidades que você vai conviver, muitos míopes convivem com isso e sem problema nenhum. Doutor, rapidinho aqui, tenho um filho com 17 anos, ele vem reclamando constantemente do olho esquerdo com pontinhos pretos e embaçado. Está dizendo que a sogra tem diabetes. Não diabetes, eu acho que a queixa é a mesma aí do André, tem que ser examinado porque isso pode ser um aumento de células nessa gelatina do olho, pode ter alguma alteração na retina, não pensaria de imediato em diabetes, mas pensaria que tem que ser visto por um retinólogo, tá? Ainda mais quando é um olho só, então isso pode ser alguma patologia sim. E a gente tem uma ótima dica, eu vivo falando aqui no programa, né? A clínica é super conceituada, oftalmolaser aqui em Presidente Prudente. Doutor Ricardo está lá esperando, né, doutor? A todos. Agradeço, está à disposição. Até uma próxima oportunidade. Meus amores, feriado amanhã, estarei aqui, ao vivo, te esperando, tá bom? Beijos, até amanhã, feriadão.